Então a gente vai falar agora de memórias, memórias eletrônicas principalmente, né? Existem vários tipos. Existem memórias, por exemplo, na forma de disco, como exemplo, CD, DVD, ou HD do computador. Tem memórias, por exemplo, até mesmo fita cassetes, a gente pode tentar entender como memória, né? Com as fitas cassetes antigas. E tem as memórias na forma de circuito integrado, por exemplo, memória RAM. Então, são memórias na forma de chip, de circuito integrado. Memória, na memória que a gente chama de semicondutoras, né? Então, o objetivo nosso aqui é falar desses tipos de memória, e memória na forma de circuito integrado. No caso de memória que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai ver, é memória que armazena dados através de números binários. Então, como eu falei, em sistema computacional, a gente só trabalha com números binários, né? E as memórias que a gente está vendo aqui são memórias que armazenam os dados na forma de números binários. Então, eu posso tentar imaginar a memória como se fosse um espaço onde eu tenho capacidade de armazenar vários números, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, local de memória 0, local de memória 1, local de memória 2 e assim vai. Para cada local de memória, eu armazeno um dado. É um registro, né? Que eu consigo armazenar um dado ali, específico. Então, para cada registro, cada local de memória, ele armazena um número binário, e esse número binário, dependendo de cada memória, esse número binário é de um tamanho. Então, tem memórias que armazenam o número de 8 bits, tem casos que a memória armazena o número de 16 bits, e assim vai. Então, depende do número depende da memória que você comprar, você vai conseguir armazenar dados com um certo número de bits. E, além disso, cada memória armazena uma certa quantidade de dados. Então, essa memória que a gente está vendo aqui é uma memória que ela tem a capacidade de armazenar até 16 dados, né? Ou seja, 16 números binários, e que cada número binário e cada dado é de 8 bits. Então, eu falo que essa memória é 16 por 8. Ela pode armazenar 16 dados, 16 números, e que cada dado, cada número tem 8 bits. Então, 16 por 8. Então, se você for olhar em qualquer memória, você vai conseguir ver essa informação. Então, se a gente voltar naquele outro desenho novamente, eu já vejo mais uma informação aqui que a gente pode entender melhor. Na onde que tem memória, por exemplo, memória ROM, memória RAM, memória PROM, a gente consegue ver já essa informação. Por exemplo, essa memória aqui, essa memória RAM, desse microcontrolador especificamente, ela é capaz de armazenar até 368 dados, né, de 8 bits. Normalmente a gente chama de um número de 8 bits de um byte, né? Então eu posso falar que aqui a gente tem ali 368, essa memória consegue armazenar até 368 bytes. Se eu for olhar aqui, essa memória aqui de programa, é uma memória que ela tem já a capacidade de armazenar 8.000 registros, né? Ela consegue armazenar 8.000 registros, e que cada registro, cada local de memória é um número de 14 bits. É um número de 14 bits. Então, olhando já para as memórias, a gente já consegue já identificar essas informações. Então, os dados que estão armazenados na memória, a gente pode tanto escrever os dados como acessar os dados através do barramento de dados. Então, através do barramento de dados, eu tenho acesso aos dados da memória. No caso, por exemplo, nessa memória que eu estou mostrando aqui, ela é uma memória que tem a capacidade de armazenar dados de 8 bits. Então, esse barramento de dados aqui, para essa memória, ele tem 8 bits. Então, é um barramento de dados de 8 bits. Agora a pergunta é, como que eu vou indicar qual local de memória eu quero, né? Como é que é feita essa organização
dos dados, né? No caso aqui eu tenho 16 dados, 16 locais de memória, e cada local de memória tem o seu dado. Então, como é que eu vou falar qual o dado que eu quero? Qual dos 16 dados que eu quero, né? Então, para isso, vamos pensar na seguinte ilustração, né? Imagina que você tem uma escola em que lá ainda eles armazenam as informações dos alunos na forma de arquivo mesmo, arquivo físico, né? Você tem um armário lá em que você armazena lá, em cada pastinha, você armazena os dados dos alunos. A pergunta é, para você achar o dado de um aluno específico, como é que a gente faz, né? De alguma maneira a gente tem que organizar aquilo. Uma maneira, a princípio, que a gente pode pensar colocar aquelas informações em ordem alfabética do nome do aluno. Então, através de uma ordem alfabética, eu vou lá e consigo achar eu consigo achar os dados de cada aluno. Ou uma outra maneira mais fácil que a gente vê por exemplo, organizar através do número de matrícula. Então, se eu tiver lá um arquivo lá, né, de um armário com as pastinhas de cada aluno, eu posso acessar um aluno específico através do número de matrícula. Então, se eu organizar através do número de matrícula, eu consigo achar de maneira bem fácil aí. Então, isso no caso de um armário físico mesmo, né, de um armário. Nesse caso nosso aqui, a gente também tem que ter essa organização. A memória na forma de circuito integrado, para eu conseguir achar o meu dado lá, eu vou ter que ter algum tipo de organização, para eu falar qual local de memória eu quero acessar. Então, no caso do circuito integrado, a gente usa a gente usa o que a gente chama de endereços. A gente fala que cada local de memória ele tem um endereço específico. Só que como eu estou trabalhando num sistema computacional, o endereço também é um número binário. Só que, assim como a matrícula do aluno lá no arquivo físico, ele representa mais ou menos, eu consigo achar a posição do aluno, do arquivo do aluno, aqui eu tenho um endereço na forma, então, como é um sistema computacional, eu tenho um endereço na forma de um número binário. Então, esse número binário, o endereço do local de memória, eu vou fazer através desse número binário, né? E esse número é acessado, é fornecido para a memória através do barramento de endereço. Então, através do barramento de endereço, eu consigo ter localizar qual local de memória eu vou querer acessar aí, né? Então, através do barramento de endereço. Agora, o número de bits do barramento de endereço vai depender da capacidade da memória. No caso aqui, como eu falei, esse exemplo de memória especificamente, ele teria um barramento de dados de 8 bits, porque cada dado ele pode possuir 8 bits. Agora que essa memória ela tem a capacidade de ter até 16 dados, né? Eu tenho 16 locais de memória. Então, qual que é o número de bits para 16 locais de memória? Então, para entender isso, a gente tem que saber um pouquinho de números binários, né? Quem já sabe, quem já lembra de números binários, vai saber que o número de combinações depende do número de bits, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer agora qual o número de bits do barramento de endereço que eu tenho que ter para conseguir ter, por exemplo, nesse caso dessa memória, 16 dados, né? A capacidade de armazenar 16 dados. Qual o número de bits, né? Então, para isso, a gente tem que pensar em número de combinações. Se a gente pensar, por exemplo, num número decimal, normal, né? Um número de decimal de 2 logaritmos, eu consigo ter até o quê? 100 combinações. Porque eu consigo escrever números de 0 a 99. Então, um número decimal de 2 logaritmos, eu consigo escrever até 100, eu tenho até 100 combinações, de 0 a 99.
Na verdade, assim, o zero também conta como se fosse um número, né? Como se fosse uma combinação. Então, de 0 a 99 eu tenho 100 combinações aí. Para você descobrir isso é fácil, é só você fazer o quê? 10 elevado ao número de algarismos é o número de combinação que eu tenho, né? Então, no caso lá, se eu tenho dois algarismos, 10 elevado a 2 é 100. Só que isso é para número binário, número decimal. Isso aí é para número decimal. Por isso que eu uso 10 elevado ao número de algarismos. Então é 10 elevado porque a gente está no sistema decimal, 10 algarismos. Agora, se eu tiver no número binário, para eu saber o número de combinações que existe, é só fazer o quê? 2 elevado ao número de algarismos. Ou no caso do número binário é 2 elevado ao número de bits, né? Então a pergunta é: 2 elevado a quanto que dá 16, né? Porque eu tenho 16 locais de memória. Então, a pergunta é: quantos bits que eu tenho que ter para que eu tenha 16 combinações? Então, 2 elevado a quanto para dar 16? No caso aqui, esse x aqui meu tem que ser 4. Então, se eu tiver um número binário de 4 algarismos, eu tenho até 16 combinações. Então, essa que é a ideia. No caso nosso aqui, então, o meu barramento de endereços ele tem 4 bits, especificamente para essa memória. Por quê? Porque ele tem a capacidade de armazenar 16 endereços. Então, nesse caso aqui, eu tenho apenas um barramento de endereços de 4 bits. Então, se a gente voltar naquele diagrama, daquele microcontrolador de exemplo que eu estava usando, a gente vê essa ideia de número de combinações de acordo com o barramento de endereço, a gente pode ver aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, essa memória de 8K, ou seja, 8.000 endereços, a gente teria que ver que 2 elevado a quanto que dá 8.000, né? No caso, 2 elevado a 13. 2 elevado a 13, na verdade, dá 8.192. Ou seja, 8K de memória. Então eu vejo que com 13, um barramento de endereço de 13 bits, eu consigo ter uma memória de até 8.000 dados. Então a parte que está faltando aí é o barramento de controle. A gente tem então o barramento de dados, o barramento de endereço e aí o barramento de controle. O que seria aqui, né? A ideia do barramento de controle é passar os sinais de controle, né? Vamos pensar assim. Por exemplo, a memória, ela tem lá um pino que é um pino que a gente chama de leitura escrita. Porque a ideia de memória é o quê? Normalmente é você poder ler da memória ou armazenar um número na memória. Então, como é que você vai informar para a memória que você quer ler ou escrever? Então, tem um pino aqui na memória que é a que a gente chama de leitura escrita. E esse pino não é dado e nem é endereço. Ele é um pino de controle. Então, esse pino faz parte do barramento de controle. Pode ter mais alguns sinais de barramento de controle, por exemplo, aquele chip enable, né? Que a gente poderia considerar que faz parte também do barramento aí de controle. Então, tudo que não faz parte dos outros dois barramentos, a gente fala que é o barramento aí de controle. Então, olhando aí para aquele diagrama novamente, no comecinho, né, da aula, a gente vê, a gente pode ver então identificar aqui os barramentos: barramento de endereço, barramento de dados e o barramento de controle. O barramento de endereço, se você for ver, ele é unidirecional, porque a ideia é que o microprocessador é todo o cérebro do sistema. Então ele que seria o mestre, ele que comanda todo o funcionamento do sistema. E então ele que vai fornecer os endereços, ele que vai endereçar todos os outros chips. Então o endereço sai do microprocessador e chega nos outros dispositivos aí. A mesma coisa o barramento de controle. Ele que vai controlar todos os outros dispositivos. Ele que é o mestre do sistema. Então, o barramento de controle também é unidirecional e sai do microprocessador, ou seja, a informação sai do microprocessador e chega aí nos outros dispositivos.
E o barramento de dados, repara que agora o barramento de dados ele é bidirecional. Nesse caso, as informações, os sinais podem tanto sair do microprocessador em direção aos dispositivos, como o contrário, ou seja, sai dos dispositivos e entra no microprocessador. Se você for pensar em termos de memória, isso é lógico, né? Porque a ideia é quando você está trabalhando com os dados, por exemplo, numa memória, né? A ideia é um microprocessador ser capaz de armazenar um dado da memória, ou seja, o dado sai do micro e vai para a memória, quanto o dado é possível de ser lido, então, ou seja, o dado sai da memória e vai para o microprocessador. Então, o barramento de dados ele é bidirecional, né? Os dados podem é, os dados podem ser transmitidos em todas as direções. Então, esses são os três barramentos que todo computador vai ter aí.